Peraí. Antes do vídeo começar, a gente já vai falar de Java, de Python e também de JavaScript. E por falar em JavaScript, eu só quero te lembrar que tá acabando as vagas para imersão back-end da Alura, em parceria com o Google Gemini, meu parceirinho. E é uma ótima oportunidade para você que já tem um pouquinho ali de noção básica de linguagem de programação, de JavaScript, para ir lá nessa imersão, que são 5 dias de aula com um dos melhores professores do Brasil, uma baita de uma equipe que vai te ensinar a construir do zero, do absoluto zero ali, a sua primeira API usando Node.js. Então vai ser excelente para você reforçar ali a tua lógica de programação, para tu realmente colocar ali um projetinho. Tá precisando de um projetinho para colocar no portfólio? Lá é o lugar. São 5 dias 100% de graça e 100% online. E no final de tudo você sai de lá com certificado de participação também. Mas não é bagunça. Como eu falei, as vagas são limitadas e estão acabando e você precisa confirmar sua vaga lá. Então clica no link que está aqui na descrição, vai lá, garante a tua vaga e muito obrigado Alura por apoiar o projeto. Agora vai lá pro vídeo. Cara, esse curso aqui é de Java, mas mesmo assim você ainda tem que ter um mínimo de noção de linguagem computacional. Porque eu não quero só que você aprenda a programar em Java e ficar apertando parafuso. Eu quero meio que te trazer aqui, nessa formação aqui, noções básicas de engenharia. Quando a gente está falando de linguagem computacional, tem uma putaria que acontece que todo mundo fala. Por exemplo, que uma linguagem é forte, que uma linguagem é fraca, que uma linguagem é estática, que ela é dinâmica. Mas, na real, o que essa merda significa? E eu vou te explicar muito bem como funciona isso, eu vou te explicar também o motivo pelo qual você tem que saber isso. Apesar de não ser super importante você saber, você tem que ter noção de engenharia. Então eu vou te explicar o que acontece por trás de uma linguagem, o que vai significar a linguagem compilada ali ou em tempo de execução. Eu vou explicar o que tudo isso significa e você não precisa abrir o teu VS Code, não precisa abrir código nenhum. Só tenta acompanhar comigo que essa aula vai ser mais teórica. Ela não é obrigatória para você concluir esse curso aqui, não tem problema nenhum, mas vai ser ótimo para levar uma bagagem para você de engenharia se você não fez faculdade. Então vamos lá. Cara, a gente tá batendo na tecla aqui que Java ela é uma linguagem fortemente tipada, beleza? E o que significa? O que significa que, como a gente quer, por exemplo, escrever um nome de um ninja, a gente declararia aqui string nome. Então a gente passaria o tipo da nossa variável, o nome da nossa variável, e aí então passaria o valor que essa variável vai receber, no caso, Naruto. Perfeito. Isso é uma linguagem de tipagem forte, porque os tipos da variável sempre estão tendo que ser declarados antes da variável. Eu acho que isso ficou bem entendível. Mas aí eu vou entrar agora na parte mais computacional e como isso funciona como engenharia por trás dos panos. A gente tem basicamente 2 tipos de linguagem. Você vai ter as linguagens estáticas e as linguagens de tipo dinâmico. Não se preocupa com essa merda não que eu vou te explicar. Mas para você ficar interessado, eu vou fazer mais ou menos um gráfico de como isso funciona. Onde a gente vai colocar as linguagens de tipo estático embaixo e as de tipo dinâmico em cima. Em linguagem de tipo dinâmico, que eu já vou te explicar o que é, a gente tem, por exemplo, JavaScript ou Python. Beleza. E de tipo estático, o que a gente tem? A gente tem ali o C e o Java. E o que significa um tipo estático e um tipo dinâmico? Vamos começar pelo tipo estático, que é o que a gente está trabalhando aqui. Java é uma linguagem de tipo estático, o que significa que ela sempre vai dar o erro dela em tempo de compilação. E aí você pode estar me olhando, porra, Fiascão, eu sou burro pra caralho, o que é tempo de compilação? Você já tá falando tipo estático, tipo do caralho que me vá. O que caralhos é um tempo de compilação? Vamos prestar atenção. A gente tem aqui no nosso código, você não precisa abrir, só olha o que eu tô falando, porque você não vai botar a mão na massa aqui, é mais teórico, é mais engenharia. Mas a gente tem aqui, por exemplo, eu declarei aqui um string, que eu chamei de nome, botei Naruto. Como é que eu mostro para você que isso daqui é um tipo estático? Eu mostro para você assim, se eu quisesse trocar o tipo dessa variável, chegasse e falasse que o nome agora vai ser set. Isso é tipo estático. Isso o que, Fiasco? Isso é tipo estático. Isso o que, caralho? Essa merda desse erro é o tipo estático, porque eu não precisei nem rodar o meu código e a porra do Java já falou, irmão, não sei que crack que tu fumou, mas tu declarou essa porra dessa variável como uma string. Ela vai ser string pro resto da vida dela. Tem até depois como você mudar, mas por hora você colocou um set, mas o set ele é um integer. O integer não é uma string, então eu não vou nem rodar essa merda. Tira essa porra de perto de mim. Isso é uma linguagem de tipo estático, em que no tempo de compilação você não precisa rodar o código. Então, em tempo de compilação,
ela já vai informar para você que tem algum erro ali. E se a gente tentasse fazer a mesma coisa com uma linguagem de tipo dinâmico, como por exemplo o Python? Eu estou aqui e estou com um código de Python aberto, e se eu quisesse chegar aqui, por exemplo, e criasse aqui string nome. O Python, você não necessariamente precisa colocar o tipo da variável, mas a gente já vai falar depois de tipagem forte e fraca. Mas você colocaria ele nome e passaria aqui. E não precisaria também de ponto e vírgula, é bem mais simplório, mas você passaria aqui Naruto. E se eu quisesse, por exemplo, fazer o seguinte, pegasse agora o nome e passasse o valor de 7. O que vai acontecer? Bom, o Python não deu erro nenhum. Ele não falou nada para mim. Eu tinha uma variável de nome, que teoricamente no Python eu botei como uma palavra, e depois eu mudei ela para um número. E foda-se, o Python aceitou. Mas se eu der um run na minha aplicação, ele vai me dar um erro. Vamos dar um run na aplicação e ele me dá um erro. Por quê? Porque o Python ele vai dar um erro em nível de execução. Então, quando você der um run na tua aplicação, aí sim você vai receber o erro. Já no Java, não. Já no Java a gente tem diferente, a gente tem em tempo de compilação. Então assim que eu declarar ali a variável, o Java não precisa nem rodar. Ele vai cheirar aquela merda e vai falar, isso aqui é um lixo, eu não rodo. Ele não vai funcionar assim. Então isso é uma linguagem de tipo estático e tipo dinâmico. O tipo estático você vai trabalhar em compilação. Então o C, o Java, ele vai te informar o erro antes mesmo de você rodar o seu código. Já linguagens tipo Python, tipo Java, eles vão aceitar você errar, sabendo que você errou, e depois quando você der run na tua aplicação, aí sim você vai saber que você errou. Então qual é a maior diferença entre elas assim? Bom, tem isso, e a vantagem de você trabalhar com uma linguagem de tipo estático, que é o que a gente está trabalhando aqui, que é o Java, é que uma linguagem de tipo estático vai ajudar a gente a construir muito mais rápido, porque eu vou saber quando eu errei antes mesmo de executar o código. Então eu não vou passar aqui para a próxima linha e fazer outra coisa, por exemplo, um boolean. Não, eu já vejo que na linha de cima eu tenho um erro. Já no JavaScript, não. Já no Python, não. Você vai escrevendo e vai errando. Quando você der run, você percebe que tu tomou no cu. Então essa é a diferença de uma linguagem de tipo estático para uma de tipo dinâmico. Uma é em tempo de execução, que é o tipo dinâmico, então só quando eu rodar o código que eu vejo o erro, e o outro é o tempo de compilação. Quando eu escrever o código e tiver errado, eu já recebo o erro. Então essa é a diferença. E ainda assim a gente tem, dentro desse mundinho, a gente tem as linguagens de tipo forte e as de tipo fraco. Então o Java, ele é uma linguagem estática, ponto, a gente já entendeu porque ele trabalha em tempo de compilação. Ele é uma linguagem estática de tipo forte. E o que isso significa, uma linguagem estática de tipo forte? Bom, significa que a gente vai trabalhar aqui sempre declarando a variável antes também de declarar, por exemplo, o nome da variável, o valor da variável. O que isso significa lá para o Python? Vamos dar uma olhada. O Python, apesar dele ser de tipagem dinâmica, ele ainda assim é tipagem forte. Aí você pode estar falando, pô, mas tipagem forte como, Fiascão? Porque eu não estou passando nada aqui, por exemplo. Posso passar aqui uma idade, mudar esse nome para idade. Eu não estou passando nada, por exemplo, de string, ou então de int. E por mais que pareça que a gente não esteja passando ali o tipo da variável, como por exemplo aqui botando um int ou alguma coisa desse tipo, a gente na verdade está passando, porque lembra, Python é uma linguagem dinâmica, então ela vai dar erro em tempo de execução. Então, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode fazer aqui um resultado, isso daqui vai ser igual ao nome mais idade. E sabe o que vai acontecer? Bosta nenhuma, não vai dar erro. Por quê? Porque Python é uma linguagem diferente do Java. Java, ela é uma linguagem estática, então ela dá erro em compilação. Já Python, ela vai dar erro em execução. Porque aqui, olha a imbecilidade que eu estou fazendo. Eu estou pegando uma string, que é um nome, e estou assomando com um número, que é 7. Então você está somando uma palavra com um número. Olha a merda que isso vai dar. E o Python não fala absolutamente nada. Mas quando eu der o run na aplicação, o que vai acontecer é que a gente recebeu um erro falando que aqui na verdade é resultado. Vamos dar o run de novo aqui só pra gente ver. Ele falou que o resultado nome e idade não pode, porque você não pode concatenar um int com uma string. Você não pode concatenar um int com uma string. Só que ele só fala isso depois que eu executo. Então, Python, por mais que a gente não esteja passando o tipo aqui, ele ainda é considerado uma linguagem de tipagem forte, porque o tipo realmente importa. Eu não posso somar
duas coisas de dois tipos diferentes, ou juntar, por exemplo, um int com um string. Eu não consigo fazer isso. Mas aí que entra a putaria, que é linguagem dinâmica com tipagem fraca, que aí já vira o caso do JavaScript. O JavaScript, ele tem sim uma tipagem fraca e ele também é dinâmica, o que só significa que ele nunca vai falar que ele tá dando erro e ele ainda deixa você fazer qualquer merda que você quiser. O que só significa que a gente pode chegar aqui, ó, e criar uma soma. Só que aqui no JavaScript a gente tem que passar o var, vai criar uma soma. Eu vou criar uma soma do número 3 com a palavra 3. Sabe o que isso acontece? Olha a merda que a gente está fazendo. A gente está somando o número 3 com a palavra 3. Bom, aqui a gente estava fazendo basicamente a mesma coisa. A gente podia somar aqui o 3 com o número 3. A palavra número 3, que é uma string aqui, com o número 3. E aqui quando a gente fosse dar run, ele daria aqui que você não pode somar um int com um string. Beleza? Por quê? Porque o Python, apesar dele ser dinâmico, dar o erro só em execução, ele é de tipagem forte, mas o JavaScript ele é completamente louco, porque você vai pegar aqui o 3, que é um int, somar com o 3 escrito, que é um string. Bom, e quando a gente somar aqui o número 3 com a palavra 3 e der um console log aqui na soma, será que vai dar erro? Vamos ver? Ele devolveu 33. Por quê? Porque ele transformou esse 3 aqui numa string em um int e somou essa merda. Então, o JavaScript, ele aceita qualquer bosta. O Python, ele também aceita qualquer bosta. Mas quando você for executar, você não consegue executar qualquer bosta. Já o JavaScript, ele aceita e executa qualquer merda. Por isso ele é uma linguagem dinâmica, que só dá erro em tempo de execução e também de tipagem fraca, porque não importa o tipo, ele vai somar. E se a gente tentar subtrair agora, o que vai acontecer? Porque antes ele transformou o 3 num int. Será que ele vai transformar o string num int de novo? Ele transformou de novo. E se a gente tentar multiplicar, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa. O JavaScript sempre vai tentando te ajudar. Mas e se a gente pegar esse daqui, em vez de colocar um 3, colocar um Naruto, por exemplo? O que vai acontecer quando a gente multiplicar a integer 3 pela string Naruto? Aí sim o JavaScript vai dar erro, né? Na verdade, não. Ele vai tentar compilar e ele vai devolver para você not a number. Então, o JavaScript ele sempre tenta te satisfazer, ele sempre tenta te devolver algum resultado, independente da burrice que você faça com ele. Então, essa é a maior diferença do JavaScript para o Java, por exemplo. É por isso que muita gente que aprende JavaScript tem dificuldade quando vem para uma linguagem estática e fortemente tipada, porque o Java ele não aceita essas putarias. Se você for tentar fazer uma graça dessa, você não vai conseguir. Se você for tentar fazer a mesma coisa aqui com Java, por exemplo, botar uma entidade agora, vai passar 7 anos, e aí você quiser somar, sei lá, resultado, sei lá, você vai ter que passar pelo menos o tipo. Vai ser, sei lá, o string, nossa, o computador tá até lento. Vai ser string, sei lá, string não, vou botar um int resultado. Você não vai conseguir somar um nome com a idade. Ó, em tempo de compilação, ele mesmo vai te dar um erro. Ele vai falar que você mandou um int, mas você em algum momento colocou aqui um string. Então essa é a diferença de uma linguagem estática, que tem erros em tempo de compilação, para uma linguagem dinâmica, que tem erros em tempo de execução. E aí também eu expliquei a diferença de uma linguagem de tipagem forte, que é o Java, que vai te ajudar muito na hora de você escrever os seus códigos, porque ele vai te mostrar o erro assim que você escrever. E também te mostrei linguagens de tipagem fraca, tipo JavaScript, por exemplo, que eles aceitam qualquer coisa, independente do que você colocar. Isso pode ser um grande problema quando você está trabalhando com um grande volume de dados, com um grande volume de código, assim. Então, crescer a sua aplicação em JavaScript é sempre um problema. Já em Java é muito mais fácil, porque é muito mais controlado. Essa aula aqui não era obrigatória para você entender Java, mas é mais sobre engenharia de o que é uma linguagem estática, o que é uma linguagem dinâmica, o que é tempo de compilação, tempo de execução, o que é tipagem forte, o que é tipagem fraca. Então tudo isso eu acho que ficou bem entendível para você. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários, mas dá essa aula como concluída e responde o quiz também, que vai ser obrigatório nessa aula. E a gente se vê na próxima aula, então pega os seus pontos de XP e tchau!